eminente membro do Ministério Público, de outros colegas advogados e advogadas, senhores e senhoras serventuários e todos os demais presentes, desejando um bom trabalho a todos. Então, retomando o objeto dessa impetração, excelências, é um mandado de segurança que visa anular um decreto cautelar substitutivo de prisão preventiva de suspensão das atividades econômicas da empresa impetrante, denominada SD Laminados. Essa ordem se dá no contexto de uma investigação denominada Operação Êxodo, e realmente ela se inicia com essa apuração da alegada extração de madeira ilegal oriunda de uma terra indígena, chamada Tubarão-Latundê. Essa foi a origem da investigação em 2018. A investigação avança para um novo núcleo, que seriam as empresas investigadas de transacionarem com essas extratoras ilegais de madeira em terra indígena. Para tanto, a Polícia Federal se valeu de um perímetro, de um raio relativamente próximo do local, salvo engano, de 300 quilômetros, para que pudesse apurar quais são essas empresas que poderiam, eventualmente, ter transacionado com essas empresas extratoras da madeira. Dentre elas, a Polícia Federal identificou a empresa impetrante, SD Laminados. E o que se fez, então? A partir da identificação dessas empresas que ficam nesse raio, foi analisado o sistema DOF, de declaração de origem florestal, para verificar qual foi o volume transacionado, se houve alguma transação com essas empresas extratoras da madeira ilegal. O que se identificou com relação à impetrante SD Laminados é bastante precário relativamente às outras empresas. E aqui eu vou até tocar num ponto muito em breve, extremamente relevante, porque essa segunda sessão já concedeu 2 mandados de segurança em benefício de outras empresas contra as quais recaíam os mesmos indícios e, inclusive, indícios mais graves, como os colocados pelo eminente relator, no sentido de que o IP da transação seria o mesmo, ou o e-mail utilizado também seria o mesmo. Isso não se passa com relação a essa impetrante. Essa empresa, SD Laminados, como dito, ela tem 23 anos, ela foi fundada em 2020, é uma empresa familiar. Os sócios atuais são Saul Dorigon, uma pessoa de quase 90 anos de idade, e Arnaldo Bernardino Cardoso Júnior, que é o genro do senhor Saul Dorigon. Ambos, e é importante que se diga isso, são primários. A ordem, o ato coator, faz menção a um inquérito de 15 anos atrás, no qual não houve avanço e não houve nenhuma condenação. Enfim, dito isso, o que se coloca como indícios são, por exemplo, que no sistema DOF foram transacionados preços abaixo da pauta fiscal, que é o preço médio de mercado. Mas aqui é importante anotar, excelências, que a própria Polícia Federal reconhece que esse preço médio não é vinculativo. Ou seja, não há ilegalidade no mero fato de o preço estar abaixo. E mais, a diferença é de 1 centavo. Então, é um indício bastante frágil. Segue adiante. Volume com casas decimais arredondadas. Quando se fala aqui é porque existe um cálculo de qual é o volume que está sendo transportado de madeira para a transação. No caso da empresa impetrante, esse volume é da ordem centesimal que foi arredondado. Então veja a fragilidade desse indício. Extração de madeira em período chuvoso, aqui no caso que se refere a que a empresa impetrante teria transacionado com as extratoras em período chuvoso, seria novembro e dezembro. O próprio ato coator faz constar uma planilha de qual foi o volume transacionado pela empresa impetrante. É substancialmente menor do que os outros períodos. Houve aquisição, mas substancialmente menor. E qual é o montante total que foi transacionado? R$ 47 mil, sendo que é uma empresa que tem diversos funcionários, atuação ampla, que fatura muito mais do que esse valor transacionado. Quer dizer, é algo extremamente delimitado, precário. Esses são os indícios que recaem contra a empresa impetrante. Também se faz menção a autos de infração. Excelências, são autos de infração de 15 anos atrás.
não guarda a mínima relação com o fato apurado. Não é possível se invocar um auto da década de 2000 para fazer referência a um fato apurado de 2018. Não bastasse isso, e aqui eu vou pedir vênia para fazer uma breve leitura, porque houve a concessão de liminar em benefício da empresa impetrante, e a própria liminar reconhece a fragilidade desses indícios. A liminar foi concedida pelo eminente juiz federal convocado, José Alexandre Franco. E aqui eu abro aspas para o que ele diz em sua decisão. Ele afirma que, abro aspas, a medida cautelar impugnada foi imposta à impetrante com a finalidade de obstar reiteração delituosa, sem que, no entanto, o juiz impetrado tenha demonstrado a relação de contemporaneidade entre os fatos e a medida impugnada, uma vez que a atividade delituosa foi cessada há pelo menos 1 ano. Não se tem como interromper a atividade delituosa que já não mais exista. Por outro lado, os fatos imputados à impetrante, e aqui eu chamo a atenção, destaco esse ponto, os fatos imputados à impetrante não se mostram hábeis primo ictu oculi para justificar a imposição da gravosa medida de suspensão das suas atividades empresariais. Não resultou demonstrado, na decisão impugnada, que a impetrante integra organização criminosa voltada à exploração ilegal de madeiras, de maneira a permitir sua responsabilização pelos referidos delitos. A demonstração da existência do vínculo estável e permanente entre os acusados se mostra imprescindível para a tipificação do delito relativo à organização criminosa. Então aqui eu destaquei, fecho aspas, destaco esse trecho que a própria liminar, já no momento de análise precária, reconhece quão frágeis eram esses indícios. Mas não bastasse isso, excelências. Essa segunda sessão concedeu 2 seguranças, ou seja, admitiu o conhecimento de impetração, de mandado de segurança, contra outras empresas acusadas, investigadas, no caso, porque ainda é um inquérito policial, investigadas de terem transacionado valores significativamente maiores, que passa das centenas de milhares de reais. Essas outras empresas, contra elas, e aqui é importante que se destaque isso para que haja coerência, elas são investigadas por terem o mesmíssimo e-mail, o mesmíssimo IP, e mesmo assim elas foram beneficiadas pela revogação do ato coator. Então aqui o caso me parece muito mais frágil, muito mais conjectural do que com relação a essas outras empresas. E aqui eu peço vênia para ao menos mencionar o número desses mandados de segurança. Eu entreguei memoriais a todos os eminentes desembargadores federais e transcrevi a ementa desses 2 julgados, porque ele é profundo. Ele analisa que não basta verificar no sistema DOF supostas irregularidades, até porque nessas regiões há dificuldade de acesso à internet, pode haver problemas. É muito precário se respaldar única e exclusivamente no sistema DOF. E não bastasse isso, são fatos que não guardam contemporaneidade. Mas, enfim, os 2 mandados de segurança, e peço vênia para mencionar, é o 104 0544 47 2020 e o 103 9752 93 2020. Notem, excelências, que essas impetrações, assim como a hora aqui, objeto da sustentação oral, são de 2020. A liminar perdurou por 3 anos. Desde então, o inquérito não avançou absolutamente nada. Segue com pedidos reiterados de prazo, sem nenhuma medida, nenhum depoimento foi colhido. Inclusive, é importante que se diga, os sócios da empresa se colocaram à disposição. Não foram procurados para prestar depoimento, deu e-mail, deu contato telefônico. Agora, suspender as atividades da empresa por 120 dias é asfixiar. A família vive disso. E depois de 3 anos, qual seria o motivo de se proceder dessa forma? E aqui é importante ressaltar que existe um pedido subsidiário para além da revogação desse ato coator, que é o pedido primário, é claro, que ao menos então se restrinja esse ato às empresas e pessoas físicas que são investigadas, que se proíba de transacionar com essas pessoas, mas não em absoluto com o fechamento da empresa. É mencionado no relatório que a empresa impetrante foi alvo de busca e apreensão. Sim, foi. Nenhuma madeira ilegal foi apreendida. Nenhum maquinário ilegal. Nenhuma autuação. Nada. Até hoje, essa busca e apreensão não rendeu em absolutamente nada. Mais do que isso,
houve um sequestro também de bens e valores contra essa empresa. O sequestro foi revogado. Então, isso evidencia quão frágeis eram esses indícios, excelências. Então, dito isso, parece bastante claro, é impetrante, e aqui eu renovo a sustentação oral que havia sido feito na sessão passada, para que pleitear que seja revogado o ato coator. Ele não pode prevalecer, ele não pode ser restabelecido. Coloco como pedido subsidiário que se limite à medida e também que seja ponderado, então, já que se passou tanto tempo, que ao juízo de primeira instância reavalie se a medida ainda faz sentido, considerando que os fatos estão agora ainda mais distantes do que antes. Já não havia contemporaneidade ao tempo da impetração. Imagine agora que se passaram 3 anos. Então, que se determine cautelarmente ao juízo que reavalie a medida. Ao menos isso para prestigiar a segurança jurídica, a livre atividade econômica da empresa, uma empresa sem autuação, sem embargo, com réus investigados primários. Então, dito isso, eu encerro minha sustentação oral, agradeço vossas excelências e é o que se requer.